é dia de papo cabeça, agora a gente vai aprender a controlar as nossas preocupações. Preocupações que podem mexer com a saúde, com o relacionamento, problemas em tudo, no trabalho. Ele entende tudo sobre controle de preocupações. Saiu de Santos, está aqui com a gente, Enoir Santos, Mastermind. Que prazer recebê-lo aqui. Seja muito bem-vindo. Obrigada de verdade. Muito obrigado pela presença, viu? Obrigada. Vamos controlar a preocupação? Vamos. Vamos controlar a preocupação. Aliás, pessoal de casa, sobre esse tema, que quiser ligar, não precisa se identificar. Porque a gente sabe que quando mexe com o dia a dia, com o comportamento, com família, às vezes é difícil a gente abrir o coração. A pergunta que eu te faço primeiro, Enoir, preocupação é problema ou problema é preocupação? Boa tarde, Sol. Boa tarde. Boa tarde, Thiago, né? Muito boa tarde. E as pessoas que estão assistindo a Band Vale nesse momento também é meu boa tarde. Bom, primeiro eu quero dizer que em 20 anos trabalhando com educação empresarial e há muitos anos como instrutor dos treinamentos Mastermind, que é a representante exclusiva da Fundação Mundial do Napoleão Hill no Brasil, eu entendi que para você poder trabalhar com o assunto preocupação, primeiro tem que entender a diferença entre problema e preocupação. Que é o primeiro erro básico na nossa inteligência emocional, é misturar os dois. O que é um, o que é outro? Essa é uma pergunta boa. O Alex Scarborough, que foi um dos fundadores da clínica Mayo, foi a clínica pioneira em doenças psicossomáticas, ele sempre diz que aqueles que não controlam as preocupações morrem jovens, mas tem que entender o que é. Então, a preocupação, as pessoas dizem que preocupação está ligada a um problema. Pode estar ou pode não estar. As preocupações, na verdade, elas são ansiedades, ou seja, são coisas que estão no futuro, na linha do tempo, ou uma angústia, algo que já aconteceu ligado aos nossos medos. Ou seja, eu só sinto preocupação quando eu sinto medo. Quando a pessoa entende isso, que tudo aquilo que preocupa ela é algo que amedronta, ela começa a trabalhar muito mais o enfoque da confiança em si mesmo. Porque não é a questão de resolver os problemas que vai te fazer controlar as preocupações. Até porque 95% das nossas preocupações... Não viram problema. Você sabe disso, Não né? viram problema. A gente acaba aprendendo realmente isso. Exatamente. Né? Se você escrever uma lista de preocupações que você tem hoje, eu te asseguro que daqui 6 meses essa lista vai ter andado, a fila anda. Inclusive, nos nossos treinamentos, nós levamos os participantes a escrever as preocupações atuais e enviamos para eles uma carta 6 meses depois e eles nos mandam informações consternadas. Meu Deus! Mas Passou. sumiram, mas tem outras. Exatamente. A gente Porque sempre fala elas assim, eu estava preocupada à toa. Essa frase é muito comum, né, Thiago? Muito comum. Inclusive, a gente vai pegar um caso prático aqui, viu, Enoir? É a Suzana, ela mandou aqui pra gente, diz que ela sofre muito. O tempo todo, ela está sempre preocupada, tem medo de tomar decisões, ela quer saber o que ela pode fazer para sair dessa situação que está deixando ela tão angustiada. E até medo de tomar decisão. Trava, barra, né? O medo barra a gente, né? Uma das coisas é que o medo, ele amplia o tamanho da preocupação. Enquanto eu não faço algo, não dou um passo em direção, aquele monstro ele vai se agigantando. Quando eu dou um passo, é mais ou menos quando você tem medo de um cachorro. Entendi. Parece que o cachorro ele ganha coragem quando você está com medo dele. As preocupações são muito assim. Quando você passa a mão no telefone e liga para o contador, liga para o advogado, quando você pega e junta todos os dados que você tem, mesmo que eu corra o risco de errar, eu vou tomar uma decisão, 50% do peso emocional já se reduz. As nossas preocupações tendem a aumentar à medida que eu não faço nada, à medida que eu vou ficando parado. A procrastinação. Se me permite uma fala bem curta, os exemplos eles ensinam muito. Eu, durante muitos anos, eu fiz paraquedismo. E uma das coisas que eu mais percebi é que quanto mais a pessoa vai deixando para fazer o salto, principalmente quando é aluno, mais medo. Ele vai deixando para o final de tarde, não, depois eu salto, o medo vai aumentando. É isso que a gente não pode fazer com a vida da gente. Aliás, tem uma pessoa na linha que não vai se identificar. Vamos ver qual que é a preocupação. Alô, boa tarde. Boa tarde. Oi, muito obrigada por estar aqui com a gente. Fica à vontade. Então, eu quero saber do rapaz aí se a preocupação demais leva um infarto. Ah, boa pergunta. Mexe com a saúde da gente. Mexe. Né? Mexe, porque as preocupações, elas nos tiram do aqui e agora. Então, a preocupação ela é um estado de espírito no qual eu estou fazendo algo, sentindo outra coisa e pensando em outra coisa. Normalmente, a preocupação configura um estado em que eu não estou no presente. Eu estou aqui agora almoçando, mas eu não estou sentindo o gosto da comida. Eu já estou pensando no que eu tenho que fazer à tarde ou no que o fulano quis dizer comigo, que ele falou pela manhã. Então, o primeiro exercício no controle de preocupações é viva o hoje. Cada vez que você
parar e perceber, peraí, mas eu não tô pensando no que eu estou fazendo agora. É um exercício, é uma prática, como qualquer habilidade na vida, controlar preocupações é uma prática. É trazer os pensamentos e as ações para o aqui e agora. Porque você pode fazer 1000 coisas no dia, contanto que você faça uma de cada vez. E causa infarto sim, né? Claro que causa. Isso daí... Aliás, as doenças psicossomáticas, cada vez mais, né, a medicina se permite, né, adentrar nessa área, são uma grande causa. As doenças não vêm do corpo, as doenças elas vêm, né, do nosso emocional. Do nosso... Bom, daqui a pouquinho você vai responder essa pergunta. Ela falou, pode dizer meu nome, Sol. A Eliana está preocupadíssima com o marido. Você já sabe por quê. Daqui a pouco a gente conta também. A gente tem tanta participação, gente. Agora, por exemplo, a gente fala na linha, né, por telefone com o José de São José dos Campos. É isso mesmo, José? Boa tarde. Boa tarde, Tiago. Eu não confundi você com o Lucas, não, viu? Obrigada, Tiago. Não tem problema, pra mim é uma honra ser confundido com o Lucas. Oi, lindo. Qual que é a sua dúvida, amigo? Então, falar com... Enoir? Isso, sobre preocupação. Eu estou afastado do trabalho há um tempo já e com esse perrengue do governo federal aí chamando o pessoal que está afastado do trabalho. E eu acabei recebendo uma ligação ontem do INSS marcando perícia e eu fiquei nessa ansiedade, nessa preocupação. O que vai acontecer comigo? Tá, você tá encostado por algum benefício? Eu tô porque eu fiz 2 cirurgias da coluna e acabei que deu uma fratura. Sim, só para te lembrar, todo benefício que foi cortado pelo governo, sexta-feira caiu, você tem direito de continuar recebendo seu benefício, tá? Então, se falarem que você não vai receber mais, liga pra gente e bota a boca no trombone. Vamos lá, Enoir, a preocupação. Bem, vai ter uma resposta. Você vai ter que passar essas horas entre agora e até lá. E esse é o grande desafio. Se a tua mente já está lá, você já descumpriu a primeira regra de controle de preocupações, que é viva o dia de hoje. Quantas vezes eu quero ter mais tempo para ler meus livros, fazer meu esporte, escrever as coisas que eu gosto e não tenho tempo. Agora você tem o ativo mais precioso do mundo, o nome dele é tempo. Quantos livros você pode ler? Quantas pessoas você pode visitar? Que caminhadas contemplativas você pode fazer? Já parou para pensar nisso? Queres fazer uma coisa bem legal? Pega uma caneta e um papel agora. Escreve uma lista com 10 coisas que você sempre quer fazer e quando as pessoas te convidam, você fala, não posso porque eu tenho que trabalhar. Agora você está em casa. Faça isso e curta. Quando vê, meu Deus, já está na hora de ir lá descobrir o resultado da perícia. E aí você vai ver que vai ser excelente. A gente vai prometer que a gente vai voltar nesse assunto com o Enoir, porque tem muita pergunta, mas temos mais uma na linha, não é isso, Thiago? É isso mesmo. Alô, quem fala? Alô? Alô? Boa tarde. Boa tarde. Quem está falando? Oi, Solange. Eu pensei que ia achar você lá no Spani. Mas eu tava lá. Pensei que ia achar você no Spani, me aprontei todinho pra falar, vou ver a Solange de perto. Eu tava Cheguei lá. lá no Spani e não vi. É que eu tava lá só de manhã. Meu querido, você quer fazer... O nosso amigo Luquinha tá curtindo, né? Tá, de férias. E o Tiaguinho tá aqui. Graças a Deus, tá todo mundo bem. Graças a Deus. Você quer fazer uma pergunta? Tá outra gente boa aí do seu lado aí, um joia, um rapaz joia. Muito obrigado, amigo. Qual que é a sua pergunta? Eu queria perguntar assim, eu tenho uma preocupação muito séria, né? Eu tenho uma preocupação muito séria com a minha dívida. Dívidas, João, dívidas, Enoir. Quem não tem, né? Obrigada, querido, pela sua ligação. De fato, as duas coisas que mais prejudicam o emocional do indivíduo é a verdade e as finanças. Quando nós não somos verdadeiros, quando nós dizemos coisas que acabam gerando necessidade de dizer outras coisas, o travesseiro pesa. E as dívidas. Agora, é importante entender o que é dívida e o que é conta. Que as pessoas confundem muito isso. A pessoa que é um empreendedor, ele sabe que existe os dois. Existe o contas a pagar e o contas a receber. Se o que você deve está negociado, se você olhou nos olhos das pessoas para quem deve, e você estimou 1 ano, 5 anos, 10 anos que seja para pagar, você não tem dívidas. Você tem contas. Então, o que você não pode fazer jamais é se omitir, se esconder. Se você está conversando, está negociando, você está vivendo. Você pensa que um bilionário não tem contas para pagar? Pensa que o Donald Trump não tem contas para pagar? A diferença é que são bem maiores do que as suas. Agora, tem que ser negociado. Porque
Quando nós nos omitimos, nos escondemos daquilo que tem que ser feito, aí nós pagamos o preço emocional. Então a pergunta é, você já sentou para negociar com essas pessoas e avaliou um plano para em algum tempo, pode ser 10, 20 anos, seja, corrigir isso? Se você fez isso, está em paz. Pois é, faça isso, porque a gente já viu que encarar pelo menos tudo isso alivia em 50% as nossas preocupações. Prometo para vocês que a gente vai voltar a falar sobre esse assunto, vai ter que vir de Santos para cá para controlar as nossas preocupações. Obrigada pela sua participação, viu, Inoir? De coração, muito obrigada. Muito obrigado por me dar uma nova oportunidade para estar aqui, é um prazer, eu adoro essa região e adoro você, né? Eu também. Pati, gostei muito de conhecer você também, Eu também Thiago. gostei muito de conhecer o senhor. Muito obrigado pela presença, viu? Bora, Thiago. Opa, bora e vamos seguir o conselho aqui, né? Que o próprio Inoir falou pra gente viver o hoje, né? Não, Solange? Exatamente. Bom, amanhã a gente está de volta, a gente vai falar sobre melasma e manchas na pele. Beijos, fiquem com Deus, bora fazer compra com o Vale Shop, aquele nosso acordo diário. Se apega nele, vai viver e vai ser feliz. A gente se vê. Tchau, tchau.